Opa, acabei de descobrir que nós estamos no ar já. Que perigo. Olha só. Pessoal, então, boa tarde para todo mundo, para quem está online. Boa tarde para a galera lá de São Paulo. Pessoal de Mato Grosso, né? Que agora eu vou ter que trabalhar mais aqui em Curitiba, porque teve mais inscritos em Mato Grosso, Cuiabá do que em Curitiba. Né? Não podemos fazer feio nem para os paulistas, nem para o pessoal do Cuiabá, né? Então é um prazer estar com vocês aí nessa conversa, nesse bate-papo de grupo de usuários. E a nossa agenda é a seguinte: nós vamos falar um pouco do que é o grupo de usuários, né, para todo mundo entender e saber como é que a gente vai funcionar. Provavelmente tem gente em outras cidades, outras capitais que talvez quisessem também ter um encontro presencial e não tem. A gente vai ajudar a formar esses grupos locais. Então, quem tiver interesse, a gente vai estar dando todo o apoio, né? Deixa eu pegar o meu conjunto de slides aqui para a gente iniciar, então. Vamos compartilhar a tela. Então, vamos iniciar. O pessoal de Cuiabá lá está com o som desligado ainda. Então, iniciando nossa apresentação, então a ideia hoje é a gente fazer o lançamento oficial aí do nosso grupo de usuários. Para quem nunca participou de um grupo de usuários, a ideia é a gente estar interagindo, conhecendo pessoas, fazendo network, ou seja, mais do que só resolver problemas, a gente quer um pouco de suporte, tanto das pessoas quanto das empresas, conseguir encontrar soluções e oportunidades de negócio, né? Aí estão algumas das empresas que estão ajudando financeiramente, porque tudo tem custo, né? Como a gente sabe, sala tem custo, computador tem custo, hora homem tem custo. Então, estava comentando agora há pouco que o pessoal aí passou a semana, teve gente antes que dormiu até as 3, né? Ficou acordado até as 3 da manhã, né? Fazendo o nosso sorteio dinâmico aí que vocês vão conhecer. Então, essa que é a ideia dessa nossa interação online aí para quem está conhecendo a gente hoje pelo primeiro dia, né? Então eu vou contar um pouquinho de como é que a ideia surgiu. A gente já vem trabalhando nessa ideia desde o ano passado, só que de novembro para cá as coisas pegaram realmente forte com algumas demandas que apareceram, não só de projetos, serviços, mas demandas da comunidade mesmo. Meu nome é Alessandro Binhara, para quem não conhece. Sou uma pessoa muito ligada à comunidade de software livre, então a gente tem muita questão de interação com a tecnologia open source. Eu já trabalhei com outros grupos de usuários, na época de 95, a gente teve um grupo de usuários de Linux em Curitiba. E o que começou a acontecer, né? O pessoal da Microsoft me contactou: escuta, não tem documentação em português para Xamarin? Não tem suporte? Como é que está funcionando isso? Outras pessoas vêm perguntando sobre isso também para mim, né? E o que tem acontecido de lá para cá, a gente percebeu que a Apple também andou mudando algumas regras do jogo e agora algumas guidelines dizem que eles só vão aprovar aplicações que são nativas para ambiente iOS. E aí, como é que a gente consegue ter uma aplicação reaproveitável cross-mobile? Então, essa que é a ideia. Como é que a gente vai ter uma aplicação que a gente possa rodar em vários ambientes com qualidade, com máxima performance? Então, essa que é a ideia, é criar um grupo que estude ou que trabalhe e seja profissional nesse tipo de tecnologia, né? Contando um pouquinho do nosso histórico, né? Falando um pouquinho da primeira ideia que a gente teve, que era focar num grupo de usuários de Xamarin. Por quê? Porque hoje é uma das únicas tecnologias que permitem você desenvolver de forma cross-mobile 100%, sem nenhuma gambiarra ou coisa parecida, tá? Depois na minha palestra, mais para frente, eu vou comentar mais a fundo sobre isso. Mas para quem não conhece, quem começou essa brincadeira foi o Miguel de Casa. Ele criou o projeto Mono, que é um clone do .NET, vou comentar depois isso.
E a gente, como eu estou envolvido com o Projeto Mono desde 2002, mais ou menos, a gente tinha na cabeça a ideia de criar um grupo específico de Xamarin. Mas aí a gente conversou, inclusive, com a própria Xamarin, e falaram, poxa, mas aqui nos Estados Unidos a gente está vendo o pessoal criar grupo de .NET, não grupo de Xamarin. Aqui a gente está vendo o pessoal fomentar de outra forma. Eu acho que vocês têm que buscar trabalhar mais aberto, tentar falar com o pessoal de Java, com outras tecnologias, para que o grupo seja mais aberto possível a qualquer outras tecnologias. Então isso possibilitou que a gente criasse a ideia, em vez de um grupo Xamarin, um grupo cross-mobile. Então essa que foi a ideia que a gente teve, devido a essa falta de documentação, onde que a gente procura informação, onde que a gente procura conhecimento sobre essa tecnologia, onde que estão os profissionais se eu quiser contratar alguém para a minha empresa. Então a ideia de criar o grupo de usuários é exatamente nesse viés, né? Aí, como eu tenho alguma experiência já com grupo de usuários, desde a época da Sucesso, etc., a gente pensou, pô, vamos criar um grupo de usuários local, começar a trabalhar. Daí a gente tem um evento chamado Interop Mix, que a gente mantém em São Paulo, e que a gente fez transmissão online, teve muita gente participando online, mais gente às vezes online do que no próprio evento. Falou, poxa, o trabalho que a gente tem de fazer uma reunião presencial, talvez seja o mesmo trabalho que a gente vai ter de fazer uma reunião que a gente transmita online. Porque às vezes a pessoa também não pode ir na reunião, depois pode pegar e fazer download das palestras, assistir. Então essa que foi a ideia, a gente criar um grupo que fosse nacional e a gente transmitisse esses nossos encontros. Conversei com o pessoal da Bandtech, o pessoal comprou a ideia, de repente a gente começou a divulgar nos nossos mailing lists, apareceu um pessoal de Cuiabá que também gostou da ideia, e a gente lançou hoje o grupo em 3 cidades, Curitiba, São Paulo e Cuiabá. Então hoje tem encontros presenciais sincronizados para que todo mundo possa receber a informação de forma síncrona e a gente depois na internet continua esse debate. Então essa que é a nossa visão. Então o nome do grupo ficou Grupo de Usuários Cross Mobile. A gente está usando o X porque a gente gostou do Guts, fica fácil de falar, fica sonoro, né? Por isso que pode até ficar meio engraçado, né? Mas grupo de usuários X, Cross Mobile, mas é por causa desse histórico aí, né? Dessa mudança. Então a ideia é a gente falar de aplicações nativas Cross Mobile, usando aí tecnologias como o Unity 3D, o Monogame, Xamarin, e quem sabe outras que apareçam aí que sejam viáveis, né? Que a gente goste ou possa falar sobre essas tecnologias do nosso grupo, né? Falando um pouco do porquê, né? Então, a ideia de fazer esses encontros presenciais e online é exatamente disseminar a tecnologia, a gente conseguir atingir um público maior usando a experiência de grupo de usuários que a gente tem aqui de Curitiba, né? Então, o que a gente vai buscar, né? A gente vai ter discussões técnicas, vamos ter aí palestrantes renomados falando para essa audiência, a gente pode criar workshops ou mesmo algum curso ou alguma coisa de forma mais intensa dentro do grupo de usuários. A ideia é de ter no site um canal de comunicação direto para a gente buscar profissionais e coisas desse tipo, né? Já falei um pouco do objetivo. O que a gente está fazendo? Então, essa é a primeira ação que a gente está fazendo, que são os encontros. Então, os encontros eles vão acontecer uma vez por mês. A ideia é sempre focar no último sábado, para que todo mundo tenha uma referência. Então, a princípio, porque sábado, porque é mais fácil do pessoal que estuda, do pessoal que trabalha, poder estar participando. No caso, sala é mais fácil, talvez os custos sejam mais baixos para a gente conseguir. E a ideia é que a gente da Azures, aqui eu, o Alexandre e o Paulo, nós vamos, para quem trabalhar com tecnologia Mono e tecnologia Xamarin, a gente vai estar dando suporte oficial mesmo, só que gratuito, dentro do Stack Overflow. Por que no Stack Overflow? A ferramenta foi lançada no Brasil, então se vocês colocarem uma pergunta lá, referente com uma tag Mono, Monogame, Monodroid, Monotouch,
qualquer uma das tags especiais cai para a gente responder e a gente vai estar respondendo e fazendo com que essa comunidade prolifere dentro do Stack Overflow. O que vai ser legal? Porque se todo mundo começar a perguntar e a gente conseguir começar a crescer essa comunidade, a gente vai ter uma base de conhecimento muito grande lá dentro do Stack Overflow e a gente não vai precisar estar repetindo a mesma resposta para todo mundo. Então essa é uma ideia. A agenda de eventos anual, então a ideia é a gente ter 10 eventos esse ano, ou seja, 10 sábados, né? E a gente deve combinar, ou seja, talvez fazer um encontro nacional no Interop Mix em São Paulo. Então a galera que vai ficar discutindo pelas redes, pela internet, pelo Twitter, pelo Facebook, se um dia, puxa, vou encontrar a galera que eu conheci pela internet, a gente vai ter esse ponto nesse evento no Interop Mix em São Paulo. A ideia é a sede ser a Bandtech. Nós vamos pensar na viabilização de dados. Outras ações, a gente está buscando patrocinadores, então a gente está conversando com a Xamarin já está apoiando oficialmente. Como a gente é o primeiro encontro, eles estão prometendo mandar material, dar suporte, mandar brindes, dar desconto nas licenças, né? A gente está buscando sempre trazer palestrantes bons e gratuitos, né, para que a gente possa sensibilizar o pessoal. Fornecer infraestrutura e a gente criar essa marca, ou seja, esses materiais para que quem quiser criar um grupo de usuários na região vai absorver esse know-how da gente. Então, a pessoa vai se credenciar, por exemplo, vai se habilitar com a gente e a gente vai passar a fornecer o material, como é que faz, como é que funciona de forma centralizada e vai ficar mais fácil para a gente gerenciar. Então, um exemplo disso aí o nosso colega Paulo, aí, o nosso designer de plantão, aí, que faz de tudo um pouco, programa, C#, mexe no design, de pendura banner, que mais que faz? Puxou cadeira, já fizemos tudo hoje. Então aí um exemplo aí de alguns materiais, talvez a gente faça uma camiseta patrocinada para a gente ajudar nos custos dos eventos aí. A ideia do formato é de 3 a 4 horas, não passar disso, né? Entre credenciamento, o pessoal bater um papo, começar a trocar ideia, tomar um café. Uma palestra de 1 hora transmitida e uma palestra local. Por quê? Porque a gente sabe que em cada cidade vai ter pessoas diferentes, empresas diferentes, cases diferentes. Então, talvez cada um dos nossos núcleos tenha um palestrante, né? Por exemplo, hoje, com uma palestra muito boa, eu falei, gente, vamos transmitir de São Paulo para Curitiba também, que vale a pena assistir a palestra do Claudemir, né? Então, essa que é a nossa ideia, né? No final, os brindes e sorteios, né? Então, hoje a gente já tem alguns brindes aí para a galera que estiver online, para a galera que estiver nos eventos presenciais, né? E nossos palestrantes aí, já temos alguns que já se cadastraram, que se habilitaram pelos nossos convites. O primeiro aí é o Alexandre Schoff, ele é MVP da Microsoft, né? Trabalha com Unity 3D, Monogame, vai fazer uma palestra aí sobre jogos multiplataforma Monogame. Tem o nosso colega Rafael Teixeira. Ontem, quando eu estava montando a palestra, que eu vi a foto que ele mandou, eu fiquei com uma inveja tremenda dele, porque eu queria ter tirado uma foto dessa assim lá em Orlando e não tive coragem. Mas ele já está com uma palestra aí de Raspberry Pi com Mono, né? E desenvolvendo plugins para o Xamarin Studio. Ou seja, se você quer customizar o Xamarin Studio, como é que você faz para criar uma customização, um plugin para ele, né? Então essa que é a ideia da palestra aí. Nosso colega Alexandre Marcondes, que é a pessoa que estava falando aí para vocês e a pessoa que está controlando a nossa transmissão, ele também já tem 2 palestras aí engatilhadas aí para o nosso grupo. E a ideia deles é falar sobre autenticação em 2 fases, né? Introdução a Xamarin OS e Xamarin Android. Outro colega de renome aí é nosso amigo Jalf, né? Ele é o criador do Monogame. Né? Então, engraçado, né, que vocês vão ver que tem muitas pessoas que trabalham no Mono, né, que são committers, né, ou criadores são brasileiros. Né? Então, o Jalf aí é uma pessoa deve estar, inclusive, escutando a gente, quem sabe daqui a pouco ele twitta alguma coisa lá, mas é uma das pessoas que vai estar fazendo palestra para a gente aí.
Breno, que está aqui, né? Está nominado aqui no nosso slide também, já cadastrou uma palestra aqui de Curitiba para falar sobre Azure Mobile Service. E hoje a palestra do Claudenir, né? Que também é nosso colega aí de longa data aí, também aí muito apoiador dos projetos em mono, né? Não é fácil fazer um grupo de usuários, né? Então aí tem o nome de, não sei se eu esqueci de alguém, por favor, que eu estava cansado ontem, né? Tava difícil de escrever isso a 1h da manhã, mas a gente tem aí, ó, o Marcondes, o Adilson, que é o pessoal da M-Corp, que está ajudando na parte de web service e infraestrutura, o Paulo, que trabalha com a gente lá na parte de tudo, né? Design, logo, ajudou a gente em tudo. O Leonardo aqui da Lince, o Eduardo, que ajudaram com o local aqui e financiaram parte do evento de Curitiba. O Rafael Neves e o Sandro Melo, de São Paulo, da Bandictec, são professores lá, e estão desenvolvendo um trabalho super legal. O pessoal lá do Mato Grosso, o Bruno Pacola, né? O Breno está aqui. O Márcio Rossato, cadê? Nosso Spammerman aqui, que fez um trabalho gigante de enviar e-mails aí para a galera conhecida. Colega nosso, Max Faria, lá da Unirio, em Rio de Janeiro, né? O próximo evento deve ser lançado um evento presencial no Rio de Janeiro, lá com o Max. Zélio Teiner aqui de Curitiba, que tem ajudado a gente aí nas divulgações também. Então, é uma galera. A gente ficou um pouco surpreso com a quantidade de gente que está interessada. Até agora há pouco tem gente se inscrevendo no evento. Ontem de noite, quando eu fechei, tinham 460 pessoas inscritas, tá? Então dá para ter uma ideia, aí a gente tem 130 São Paulo, 107 em Mato Grosso, 94 no Paraná, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, aí Rio Grande do Sul, ou seja, eu acho que quase todos os estados, acho que só uns 5 ou 6 estados não estão participando ou não tem ninguém interessado na tecnologia, né? Para assistir online, ó, mais de 58 pessoas se inscreveram para assistir online, 58%, e local 42%, ou seja, o pessoal está ficando preguiçoso, quer ficar em casa assistindo o evento, né? Mas é isso aí, né? Mais alguns números, né? O pessoal da Daruma, né, foi o concurso em divulgação, né? Então eles conseguiram aí, nas inscrições de confirmados do evento, 76 pessoas vieram pelo mailing da Daruma, né? Para assistir o evento em Curitiba ali, ó, temos 37 confirmados, São Paulo 18, e para assistir online 119. E ali o percentual de quem é estudante e quem não é, né? Então, 136 não são estudantes, ou seja, mais da metade é o pessoal que está interessado e trabalhando com a tecnologia já, né? Interesses, né? O pessoal que respondeu o nosso questionário lá, então, o C Sharp está na frente, né? Como vocês podem ver, ó, 30% C Sharp, 22% trabalham com Java, apenas 5% trabalham com Objective-C, para ver como realmente é difícil programar para OS, não é qualquer pessoa que tem condições ou que está disposta a aprender uma tecnologia nova, um ambiente novo, né? Aí tem Delphi, PHP, né? O Delphi não morre, né? Não tem jeito. Delphi está aí, a gente tem que se acostumar com ele, né? Fazer o quê? Tem que estar lá, né? Plataformas, né? O Android, nenhuma surpresa, né? Android com aí, ó, 36%, o iOS ali com 25%, o que me surpreendeu bastante foi a galera interessada no Windows Phone, né? Então, acredito que o Lumina com Nokia aí está conquistando bastante a galera, o pessoal está comprando bastante, não sei se a novela das 8 está ajudando também, né? Que é todo mundo com Nokia para cima e para baixo na novela, né? E assuntos de interesses também ali, né? Xamarin bombando, 33%. Então é legal porque a pessoa está começando a conhecer a plataforma e realmente está interessada. Mono, também o pessoal está interessado. Monogame, Unity 3D também, né? O Unity também é show de bola. Então temos aí um panorama aí do nosso processo. Com relação ao sorteio, quem está online e não se cadastrou ainda, a gente vai fazer o sorteio por quem confirmou a inscrição. Então, se você não confirmou ainda,
entra no site e confirma que daqui a pouco, depois que eu terminar a minha palestra, a gente vai extrair os dados para fazer os sorteios. Quem tiver, só vai valer, só vai ganhar quem tiver no evento presencial ou quem estiver assistindo de verdade online, não vale enganar. Então vai ter que twittar lá na nossa página ou postar alguma coisa no Facebook, senão não vale, tá? Então vai ter que se comunicar com a gente durante o evento, tá? Brindes, né? Temos aí 12 canecas da Daruma hoje. Temos os pendrives lá também? Sim. Temos. Temos os pendrives e temos 4 vouchers que a gente vai sortear de cursos online da Xamarin com Android. Então, o pessoal que está interessado em aprender, a gente vai sortear vouchers de 50% off, ok? Bom, sejam bem-vindos. Se alguém tiver alguma pergunta, manda um Twitter com o hashtag GUCrossMobile para a gente verificar. Se o pessoal tiver pergunta em São Paulo, aqui em Curitiba, alguém tem aqui? Pergunta, dúvida? Nada? São Paulo lá, quer abrir o canal lá de São Paulo? Carlos, aí, Carlos, como é que tá aí o pessoal aí? Brotou muito aluno aí, Carlos? Vamos dar um tempinho. Então, beleza, a princípio está tudo jóia. Eu vou trocar a minha apresentação. Olá, diga lá. Desculpa, eu deixei o microfone no mudo aqui. Não, por e aí, enquanto Carlos, tá tudo... como é que tá as coisas aí? Não, por enquanto tá tudo certo, mas eu acho que o pessoal ficou vendo de casa, sabe? Ah, é? Ficaram com preguiça de ir na Bandtech, é? Eu acredito que sim, ó, mas nós estamos com 2, 4, 6, 8, 9 pessoas. E eu falei pra você, falei que esse povo é preguiçoso no sábado aí. Ô Alexandre, quantos tem online assistindo? Só pra gente saber aqui. No momento temos 34 online. Legal, bacana. Então eu vou começar a minha outra fala, que é a palestra inicial do GU mesmo. Deixa eu fechar essa aqui. Gente, alguém tem alguma dúvida? Vamos... Apareceu lá? Não. Carlos, tudo certo aí? Tá aparecendo aí para vocês? Tá, né? Oi, Biara, aqui tá tudo ok. Então tá, eu vou aproveitar aqui o nosso time e vou já começar o segundo passo do evento, ok? Então vamos lá. A ideia é falar um pouco agora, é uma palestra introdutória, talvez alguns de vocês até já conheçam. Quem aqui já conhece aqui de Curitiba a plataforma Xamarin? Quem não conhece ou nunca tinha ouvido falar dela? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. Tá? Então vamos falar um pouquinho disso aí, tá? Vamos lá. Bom, para quem não me conhece ainda, né? Sou Alessandro Binhara, trabalho com a Azures hoje, estou full time hoje, meu tempo 80% é mobile e 20%, 30% é Big Data, com Hadoop. Deixa eu ver, temos uma mensagem. Então, outra pessoa que trabalha diretamente comigo é o Alexandre, né, que está ajudando a gente na transmissão. A gente trabalha bastante junto, fazemos alguns projetos bem interessantes. E qual que é a ideia dessa fala? É a gente entender exatamente qual que é o desafio que a gente tem no momento que a gente começa a desenvolver com mobile. Quem aqui já desenvolveu alguma coisa com mobile aqui? Quem pretende desenvolver? Quem já olhou HTML5, essas outras coisas aí diferentes aí? Legal. Então o problema é saber para onde que a gente vai, né?
Então, se a gente pegar esse mundo do mobile, né, a gente vê lá o Symbian, né, tinha lá 80% do mercado, né, e hoje, o que é o Symbian? Acabou praticamente, né? O Android chegou, né, e colocou todo mundo para correr, né? Só que a gente tem que analisar algumas coisas, né? A gente tem que, às vezes, entender um pouco o perfil, né? O Google é uma empresa de desenvolvimento de software? Será? Ela vende software? A gente paga pelo Gmail? A gente compra o SDK do Google? Nada, né? Ela não é uma empresa de software, ela é uma empresa de marketing. Certo? Ela é uma empresa de software porque ela usa software para construir. Mas ela não disponibiliza o Gmail para ninguém instalar dentro da empresa, certo? Então ela é uma empresa que ela vive praticamente de marketing. Ela não está preocupada com o desenvolvedor de software. Certo? Ela não está preocupada se você vai ter dificuldade para instalar o SDK do Android. Tá? Você tem um telefone para ligar, para reclamar? Provavelmente não, né? Aí se a gente olhar a Apple, o que a Apple é? É uma empresa de software ou é de hardware? O que ela vende? Ela vende Mac OS ou ela vende o hardware? Ela vende o hardware, né? Ela está preocupada muito com o software que você desenvolve, tá? Porque ela quer que rode bem, certo? Só que para isso, ela te impõe uma série de exigências. E ela é extremamente controladora, porque ela diz como ela quer, quando é que ela quer, e ela diz se você pode ou se você não pode publicar na Apple Store ainda. Né? Se não tiver na cara deles, eles dizem, ó, não vai passar porque o teu ícone está feio. Então o que acontece? Ela é uma empresa que está focada no hardware. Então ela deixa o código, o SDK dela de desenvolvimento gratuito, só que ela não está muito preocupada se você vai ter um custo alto, é problema seu, você se vira. Ela tem a plataforma, você quer desenvolver, você desenvolve para ela. Se você não quer, você procura outra questão, né? Então, se você pensar no lado, por exemplo, Microsoftiano, o que a Microsoft é? Ela é uma empresa de software, efetivamente, certo? E ela desenvolve o quê? Ela vive de vender o quê? Office, ela vive de vender Windows, ela vive de vender Visual Studio, SQL Server. Se a ferramenta da Microsoft não for boa, você vai comprar? Não. Então, a gente tem 3 empresas que têm perfis diferentes. Então, a primeira sensação que a gente tem que ter é essa. Que quando a gente for trabalhar com cada uma dessas tecnologias, a gente vai se comportar de uma forma diferente. Isso é um negócio que começa a ficar um pouco complicado. Por quê? Porque são 3 plataformas diferentes, que usam 3 linguagens completamente diferentes, e elas usam hardware diferente, certo? E os profissionais também são diferentes, certo? O profissional de Java, às vezes, nem conversa com o profissional de .NET, né? E, às vezes, o contrário é recíproco, né? Não sei porquê, mas existe uma rixa, né? Tanto é que se você contratar um cara de Java para programar C#, você já está começando errado, né? Por quê? Porque se o cara já veio de Java, já tem aquela cultura, a não ser que o cara seja um cara muito profissional, né, e não tenha nenhum apego a tecnologia nenhuma, o cara seja uma pessoa realmente excelente, se você pegar um programador Java muito chita, né, aquele que é muito cabeça fechada, o que vai acontecer? Você vai ter problemas com ele, né, porque ele veio de um ambiente diferente, né? Então, a gente vai ter que ter o esforço duplicado. É fácil gerenciar a equipe de projeto, gente? Gente, te garanto que comprar licença é muito mais barato do que você contratar programador. Né? Se você tem um problema que você resolve com licenciamento, provavelmente vai ser muito mais barato do que você contratar 3 caras para consertar alguma coisa lá no Eclipse ou no Java. Né? Óbvio, existem vantagens em você trabalhar com ambientes open source, só que toda liberdade tem seu preço. Né? Então dizem que quando você ganha liberdade, não tem até aqueles ditados, né? Toda liberdade requer responsabilidade. Né? Então, você acaba assumindo para você isso. Então, qual que é a ideia? Você vai ter 3 plataformas, 3 equipes diferentes, né?
uma de Java, uma de Objective-C. Por quê? Para que você possa desenvolver de uma maneira nativa, certo? Então, se eu quero desenvolver um software nativo, ou seja, eu quero usar as APIs do Android, eu quero usar o SDK do Android, né? Então, o que acontece? Eu tenho que programar em Java, certo? Se eu quiser usar as qualidades do iOS e do iPad, os recursos específicos lá, eu tenho que fazer em Objective-C. Então, qual que é a diferença da gente usar essas APIs nativas? Primeiro, velocidade. Se você usa as APIs nativas, elas vão usar 100% do hardware. O teu hardware já é um hardware limitado. O teu smartphone, o teu tablet, ele tem limites. Ele é limitado, ele tem pouca memória, às vezes ele tem pouco processamento. Então, se você usar mal ele, você vai ter um resultado ruim. Então, por isso que a gente gostaria de usar de forma nativa. Né? Exatamente por causa dessas ideias. Só que daí o que acontece? As empresas acabam hoje em dia contratando 3 equipes. Então ele tem uma equipe de Java para fazer Android, tem um tipo de software, tem um tipo de competência, tem um tipo de bibliotecas que são usadas, todas diferentes. Né? Isso é um problema, porque daí ele tem que ter uma outra equipe com hardware, equipamento, software, conhecimento totalmente diferente. Né? Então é como se fosse 2 equipes separadas. Né? Fora isso que agora está entrando a Microsoft aí, com os Nokia da vida, aí, que está começando a comer mercado. Então, quem não estava pensando em Windows Phone, já começa a olhar, puxa vida, eu acho que vou ter que, pelo menos, olhar. Né? Então, você começa a ter, no mínimo, um custo multiplicado por 3. Né? Por que é no mínimo 3? Porque, assim, mesmo que eu não conte o Windows Phone, é bem mais complicado você desenvolver para Android com Java do que para iOS, sabia? Muito mais complicado. É muito mais caro. Eu vou explicar mais para frente o porquê. E aquela história, né? O Java já não é tão everywhere como falaram, né? Então, se eu quiser fazer em Java e tentar portar para o iOS, eu provavelmente não vou conseguir. Não de uma forma trivial, né? Então, essa que é a problemática da coisa. Então, aí, por que o custo de um Android é 2 a 3 vezes mais do que para o iOS? Pelo seguinte, primeira coisa, fragmentação. Quantas versões de Android existem? Tem um Android da Samsung, tem um Android do Google, tem um Android, né? Que é para quem mexeu com Linux, é o tal do sabor do Linux, né? Tem o Linux da Conectivo, o da Red Hat, o da Mandriva, tudo é Linux, legal, é tudo Linux. Só que o problema é, para o desenvolvedor, na hora que você vai colocar o negócio para rodar, mudou a versão de uma biblioteca lá, você já tem problemas, né? Então, se você quer garantir qualidade no teu software, você tem que testar naquela plataforma, o instalador e tudo mais, né? A questão de produtividade, né? Apesar do Google ter usado a ideia do Java, por quê? Porque o Java já estava disseminado, já existia o Eclipse, eles simplesmente adotaram a linguagem como um ecossistema, mas quando você roda lá o Android, o teu aplicativo Java no Android, ele não está rodando em Java. Aliás, é por isso que a Oracle ficou tão braba com o Google e deu todo aquele processo, porque lá a VM não é Java, não é uma JVM, uma VM do Google chamada Dawkins, e ela não roda o bytecode da Oracle agora, né? Que é o bytecode do Java. Se você pegar o bytecode do Java e tentar rodar no Android, não vai funcionar. Por quê? Porque quando você compila no SDK do Google, ele usa um compilador que gera código Dawkins e não gera código JVM. E essa é a briga da Oracle. Por quê? Porque a Oracle era dona da Sun e a Sun ganhava X dólares por cada JME, cada celular com Java, antigamente. E agora não tem mais Java no celular. O que aconteceu com a receita da Sun e da Oracle? Foi pro zero. Você acha que eles ficaram contentes com isso? Nem um pouco. Né? Então, o problema é que a gente tem um ambiente open source, diverso, mistificado,
com dezenas ou centenas de versões diferentes de Android e tem dezenas de telas, né? Quantos tamanhos de tela de Android tem? Vocês sabem dizer? Eu sei. São 48 densidades, vezes 4 classes diferentes, vezes 6 tamanhos de telas diferentes. Fizeram a conta? Quanto deu? Então é tudo isso a quantidade de Android que a gente tem para testar. Né? Então é por isso que é mais caro a gente desenvolver para o Android, porque para o Apple a gente tem iPad mini, iPad normal e iPhone. 5 agora, né? Que o 4 também já está saindo fora. Então a gente tem que ter 3 equipamentos só para testar. Enquanto no Android a gente tem que ter um zilhão de equipamentos para testar. Então é por isso que a gente coloca que a gente vai ter um custo muito maior, porque as APIs são mais complicadas no próprio Android, a linguagem não tem tantos recursos, né? O Java mesmo não tem tantos recursos, apesar do Objective-C ser uma linguagem da década de 80, né? Da época do Next Step, que não tem uma série de coisas, mas ainda assim ela é mais simples do que o próprio Java para desenvolver. E aí tem as abordagens Magic Box, né, que o pessoal está falando na internet, que é com magia negra, né? Vocês já viram essa frase? Você escreve um negócio tudo em HTML5, fica tudo maravilhoso em JavaScript, né? Porque o JavaScript, quando acabar o mundo, só vai sobrar as baratas e o JavaScript. Né? Aí o Delphi. O Delphi também vai estar lá. Né? Então, a solução mágica, existem vários frameworks, eu já me ferrei com 2. Né? Um dos primeiros softwares mobiles eu tive que abortar, porque quando eu testei a minha aplicação no terceiro celular e deu problema, que o botão não clicava, eu falei, cara, isso aqui não vai dar certo. Por quê? Porque apesar do HTML5 e o JavaScript serem teoricamente portáveis, o browser, em cada versão de Android, é diferente. Né? Então você tem que testar. Ó, tem um exemplo que eu estava testando semana passada para fazer a proposta para um cliente. Tem um cliente do Rio Grande do Sul que quer fazer estilo jornal eletrônico, né? Fazer um jornal no tablet. Aí tá, fui pesquisar, baixei da Gazeta do Povo, baixei de outro. Aí o que é interessante para a Gazeta do Povo, que é um HTML embarcado, né? Uma app embarcada, eu simplesmente não consegui me cadastrar. Deu erro de JavaScript na tela de login. Eles chamavam um HTML interno para postar pro browser dele, certo? E eu não consegui me cadastrar porque ele dava erro na validação do meu e-mail. O que os caras fizeram? Eles não testaram. E eu tentei rodar no meu iPad. Ou seja, nem no iPad eles testaram. Eles fizeram a aplicação e publicaram. Não testaram em lugar nenhum, porque simplesmente não funciona. Então esse que é o problema da gente ter essas abordagens baseadas em HTMLs. Elas não rodam nativas. Então, por exemplo, se você faz uma solução dessa, todo o hardware do iPad ou do iPhone que tem acelerador gráfico, tela retina, etc. e tal, nada disso você usa. Né? Então a aplicação vai ficar lenta, porque ela não usa os recursos do hardware. Ele roda emulado em cima do engine do browser. Como a engine do browser não é nativa, então o que acontece? A tua aplicação não vai ser responsiva. Vai clicar, vai esperar, né? E a sensação que o usuário tem é bem ruim. Né? Difícil de dar manutenção. Né? Eu diria difícil de desenvolver, porque, cara, desculpa aí, você encontrar alguém que saiba programar JavaScript de verdade, são poucos. Aqui nessa sala eu acho que eu conheço, dos meus amigos, eu acho que eu conheço um só que realmente sabe programar, que é o Adilson ali. Ou não? Ó, mais ou menos ainda, né? Então, se você pega um cara que tem às vezes 15, 10 anos de programação pesada, e você conversa com ele e fala, cara, vamos fazer JavaScript, o cara já te olha torto, bicho, imagina você colocar um cara que está saindo de faculdade para programar JavaScript. Que você programando errado funciona, ou não. Né? Não tem um compilador para dizer que tem erro, não tem absolutamente... Como é que você debuga um JavaScript? É difícil. Como é que você vai fazer o deploy e debugar? Então, é complexo. Né? Eu fico assim, impressionado assim, quando as empresas adotam isso. Eu falo, cara, vocês são machos. Vocês são bons mesmo. Né?
Eu não recomendo. Eu realmente não. Então, a gente tem uma série de problemas para a gente ter essa abordagem. Por quê? Porque são muitas plataformas e a gente não consegue atender todas 100%. Né? Como é que a gente resolve esse problema? Né? Então, que é o foco da ideia do nosso grupo, né? Trabalhar nativo. Né? Mas como trabalhar nativo sem precisar saber tantos ambientes? Então, tá aí esse cara, né? Para quem aqui, não sei se vocês estão enxergando bem. Aqui é melhor eu apagar ali. Paulo, reduz a luz ali. Então, esse cara é o Miguel de Casa. Né? Esse cara é o cara que criou o Mono. Então, para quem não conhece, ele era desenvolvedor de open source, meados de década de 90. Ele era um cara que trabalhava numa empresa, ele era analista de suporte, nem programador ele era, só que ele trabalhava com Unix e como ele configurava a rede muito rápido e deixava tudo funcionando em Linux, ele tinha muito tempo ocioso. Tá? Então, nesse tempo ocioso, ele resolveu criar uma interface gráfica para o Linux que chamou de GNOME. Né? E hoje eu diria aí que, sei lá, 80% dos Linux desktop que rodam aí hoje, que é principalmente o Ubuntu, Linux Mint e outros, rodam a interface que esse cara criou. Né? Esse cara, então, ele acabou criando uma empresa chamada Simian. Essa empresa passou a prestar serviço para Sun, IBM. Ele fazia especificamente suporte do GNOME, adaptação da interface gráfica do GNOME para N dispositivos e ambientes. E nessa época eles começaram a desenvolver aplicativos desktop. Né? Porque o objetivo dele era levar a computação para usuários leigos. Essa era a ideia dele. E ele fez o Evolution, que era um client de e-mail. E esse client de e-mail era escrito em C e C++. E existia um grande problema. Quando você programa em C e C++, você não tem gerenciamento de memória, é difícil de debugar, problema de compatibilidade com o sistema operacional, é difícil de você integrar as bibliotecas. E ele gastava muito mais tempo corrigindo bug do que realmente programando. E ele resolveu, cara, eu tenho que acabar com esse problema, porque está consumindo meu tempo, e eu tenho que resolver isso. E ele começou a pesquisar, ele começou a olhar o Java. O Java poderia ser uma alternativa, só que na época o licenciamento do Java não permitia que ele alterasse, modificasse como se fosse um código open source, era proprietário. E na mesma época, em 2001, a Microsoft, com a iniciativa .NET, liberou uma especificação do C# e do .NET como um todo. Então isso significa o quê? Que a Microsoft padronizou o .NET e criou o C# como uma linguagem padrão. E o legal na época é que ele percebeu que todas as coisas que ele implementava no GNOME eram coisas que a Microsoft já estava implementando no C#. Então, por exemplo, interfaces gráficas do GNOME, elas eram escritas em XML. Você não escrevia em C++, você escrevia em XML, e o C++ fazia um bind disso, e a Microsoft tinha a mesma coisa já, né, com várias interfaces de C#. Então, e o C# permitia várias outras coisas, como integração de múltiplas linguagens. No GNOME você podia programar em Python, aí o Python interagia com o C. Então tinha um ecossistema que a gente conseguia, ele viu no C# essa possibilidade. E como a especificação era aberta, era pública pelo órgão ECMA, ele passou a implementar essa especificação. E surgiu o projeto Mono, que é o que dá base exatamente para a gente criar aplicações cross-mobile hoje. Então, o Mono hoje é um projeto open source. Deixa eu ver aqui. Vou continuar nesse slide. Ele é um projeto open source. Na época, eu conheci em 2002, mais ou menos. E em 2003, eu tive a oportunidade de conhecer o Miguel de Casa no Fórum do Software Livre. Ele foi dar uma palestra de Mono lá. E na época eu comecei a mexer com C# e .NET por conta do meu mestrado. E nessa época eu falei, cara, vamos criar uma comunidade no Brasil? Vamos. Daí eu criei um site, começamos a trabalhar, e eu acabei descobrindo que uma galera do Brasil trabalhava no Mono.
Então, o cara que criou o compilador MonoBasic era brasileiro. O cara que trabalhava no gerenciamento de memória do Mono era brasileiro. O cara que tinha criado o drive de conexão com PostgreSQL era brasileiro. Tá? E aí a gente acabou criando um projeto. Então, essa foto aí está o Rafael Teixeira, está o Rodrigo Bambu, que criou a linguagem Embu. Para quem não conhece a linguagem Embu, é provavelmente a linguagem mais avançada que existe hoje no mundo. Tá? Foi criado por um brasileiro. A maioria das features do C Sharp 4, do C Sharp 3, C Sharp 4 e C Sharp 5 foram inspiradas na linguagem Embu. A parte de dinâmicas, a parte de... Uma série de coisas da linguagem do C Sharp hoje foram inspiradas nessa linguagem desse brasileiro. Né? Tem o nosso colega Jalf, que criou o Monogame, o Kumpera, que trabalha no GAC. Então, ou seja, quando eu percebi, tinha uma galera de alto nível, né, que a gente acabou formando esse grupo Mono Brasil. E no primeiro mês que a gente lançou o site, a gente tinha mais de 10 mil visitas. Né? A FINEP chamou tanta atenção que um dia eu fui dar uma palestra sobre Mono em São Paulo, e um cara chegou e disse, escuta, como é que é esse Mono Brasil? Ele funciona no teu quarto? Como é que é esse negócio aí? Daí eu olhei, o cara baixinho assim, e falei, não, a gente tem um servidor no Tecpar, eu tenho um grupo de usuários na Sucesso Paraná. Ah, que legal, que a gente é da FINEP, a gente quer financiar o seu projeto. Então foi assim que aconteceu, e a gente formou um time, e a gente terminou o desenvolvimento do projeto MonoBasic. Né? O legal é o seguinte, né? Faz o que, umas 2 ou 3 semanas, foi anunciado o suporte de VisualBasic.net, que provavelmente deve estar usando boa parte do nosso compilador para a gente desenvolver em VB.net e em mobile. Né? Mas vou contar isso mais para frente. Aí, né? Então, aí o que aconteceu? O Miguel acabou vendendo a empresa foi comprada pela Novell. A Novell pegou a empresa do Miguel, ele se interessava mais na parte do GNOME, mas o Miguel continuou desenvolvendo o Mono, eram mais ou menos 30 pessoas. E em 2010, a Novell foi comprada pela Touchmate, e a Novell mandou todos os desenvolvedores monos embora. Né? Isso foi um soco, né, no estômago, para não dizer, e a gente ficou preocupado, o que vai acontecer com o projeto Mono, né? Aí o Miguel contratou esse pessoal e criou a empresa Xamarin, conseguiu os direitos da tecnologia do Mono, tudo que foi desenvolvido na Novell fosse transferida para ele de novo, e nesse momento ele acabou criando o Xamarin. A Xamarin, que é um acrônimo de Ximian. Né? Então, se vocês pegarem Gnome, o logo do Gnome, para quem lembra, é um pé, né? Que eram pegadas. Né? Então, aí ele criou a Simian, que era um macaquinho, né? Que era o Ximian. Né? O Mono é macaco, né? Por isso que tem a figura do macaco, que é o primeiro da espécie. O Evolutio, então, tudo isso seguia. E o Xamarin é uma evolução desse nome, né? Que era Ximian, virou Xamarin. Trocou algumas letras, virou Xamarin. Então, essa que é a ideia do nome. Então, hoje, o que é a Xamarin? Hoje são mais de 500 mil usuários, está crescendo 100 mil por mês. Eu estou acompanhando, mais ou menos. Dezembro do ano passado estava em 400 e poucos mil. Agora nós já estamos passando de 520 mil usuários. Ou seja, se continuar nesse ritmo, até o final de ano tem mais de 1 milhão de pessoas, desenvolvedores na plataforma. Né? Então ele é baseado em Mono. No ano passado teve o primeiro congresso, o Envolve. Quem quiser assistir as palestras está disponível. Tem muitas empresas aí que estão usando. Né? E vou fazer algumas demonstrações aqui. Ó. Esse é um videozinho que eu vou tentar colocar aqui para a gente assistir. Videozinhos são bem legais. Ah, eu consegui abrir o errado. Xamarin pre-built apps are designed to accelerate Xamarin pre-built apps are designed to accelerate high-priority enterprise mobility projects like mobilizing field employees. This pre-built service app for iOS, Android, and Windows 8 is ready for you to customize to meet your company's unique needs and quickly deploy to employees, reducing development time from weeks to days. In addition, the Xamarin pre-built apps provide a great reference for cross-platform mobile architecture and best practices. Let's take a look at the features of the app, and then we'll take a quick look at the code.
Field employees with iOS, Android, and Windows tablets can be productive instantly with the apps because of their native user interfaces and performance. Sorting and accepting work orders based on priority and location. Recording work time. Noting inventory used. Access to work order history and other reference documentation. Camera capture completed work using the Xamarin Mobile Cross-Platform Library. Capture customer acceptance with a signature pad component available in Xamarin's new component store. Let's take a quick behind-the-scenes look at the code. With Xamarin, your apps have a shared library of code reused across platforms. This code contains business logic, data access, and view models. For iOS, Xamarin ties the view models to a sophisticated storyboard-based user interface, all created in C#. The Android project uses Xamarin's world-class UI designer for screen layout, creating a native Android user interface written in C#. The app uses Xamarin Mobile for the camera functionality across all 3 platforms, increasing the amount of shared code and reducing development. The app also uses the signature pad component that extends app functionality with only a few lines of code. With our newly released support for iOS development in Visual Studio users can work on the app for iOS, Android, and Windows, all from within this single IDE. Xamarin pre-built apps make it fast, easy, and fun to go from zero to enterprise mobility, with great native apps that employees will love on the device of their choice. Então, essa é a plataforma da Xamarin, né? Então, qual que é a ideia? A gente vai desenvolver usando uma plataforma única, C#. Ah, mas é da Microsoft. Não, gente, a gente não está usando o código das Microsoft, a gente está usando Mono. Você pode ser beneficiado usando, se você já for usuário .NET, já tem as licenças, já está acostumado com o Visual Studio, já tem a Kit, você pode aproveitar. Você não vai precisar aprender uma nova tecnologia e você vai estar inserido já no ambiente Android, no ambiente iOS e de brinde, olha só que bacana, Windows Phone. Né? Então é uma única linguagem, uma única equipe, um único conjunto de ferramentas, né? Fácil de encontrar mão de obra, né? Por exemplo, se eu quiser um programador C#, provavelmente tem várias faculdades que estão formando gente em C#. Né? Então, muito mais fácil do que eu encontrar alguém com Objective-C. Né? Talvez até difícil de encontrar curso de Objective-C em Curitiba. Né? Então, isso vai poupar tempo. Pô, Biara, quer dizer que eu sou programador de Delphi, eu sou programador de PHP, como é que eu faço para comprar um livro de Xamarin? Você vai lá na livraria e compra um livro de C# e passa a aprender C#. Então, documentação aqui não vai faltar para ti. Então, aí, qual que é a ideia? Compartilhar o código entre as plataformas. Né? Então, a gente vai ter uma base única de código e a gente ainda consegue ter APIs da própria Xamarin que vai fazer o bind para os componentes nativos. Então, o que significa? Que no Android, quando eu mandar desenhar um botão, ele vai desenhar com a API do Android. Então, a tua aplicação não vai ficar com cara de Windows Phone, nem vai ficar com cara de iOS, vai ficar com cara de Android. Quando você tiver no Android, no iOS, não vai ter cara de Windows Phone, vai ter cara de iOS. E vai ter os componentes do iOS nativo. Então, essa que é a grande ideia. Né? Como é que ele roda na plataforma? Então, você vai gerar um binário no Visual Studio ou no Xamarin Studio e ele vai gerar o código nativo Dalkin, no caso, para o Android, e vai gerar o código nativo iOS no iOS. Pô, Mabiara, quer dizer que não tem tradução de código? Não, é nativo. Não tem perda de performance? Não. Inclusive, no Android roda mais eficiente. Mas como assim? Não, porque lá vai um pedacinho da VM do Mono, certo? Que é 1 mega que a VM do Mono ocupa, e ele não usa a VM do Android, usa a VM do Mono, que é muito mais eficiente que a própria VM do Google. Está muito mais estável hoje em dia. Né? A gente pode desenvolver tanto no Mac quanto no PC. Então, se você já tem o Visual Studio, você pode usar no teu Visual Studio. Senão, você pode baixar a ideia do Xamarin Studio no teu Windows. Ou, se você já tem um Mac, já comprou e vai desenvolver para iOS,
você pode desenvolver tanto Android, Windows Phone e iOS do teu Mac. Essa que é a ideia, né? A integração com o Visual Studio, então, por exemplo, hoje você pode desenvolver uma aplicação Android direto no Visual Studio, com direito a refactoring, direito a ter um arrasta e solta para você desenhar a interface, igualzinho como se você estivesse desenhando uma interface no ASP.NET ou mesmo no Windows Forms, né? A gente ainda pode desenvolver iOS. A única limitação é que, por questões técnicas e políticas da Apple, a gente é obrigado a ter um Mac, porque o Mac vai fazer o build e ele tem que assinar o teu binário. Então, isso não tem como fazer numa máquina PC com Windows, porque ele vai usar o código do teu Mac para fazer a chave criptografada, mas a gente pode fazer esse desenvolvendo tendo um Mac na rede. Então, daí o Visual Studio conecta e faz esse desenvolvimento remoto, né? A parceria Xamarin e Microsoft ficou tão forte o ano passado que a Microsoft elegeu a Xamarin como principal parceiro de negócio de 2013. Olha só que como a pegada está forte, né? E a Visual Studio Magazine elegeu como o melhor do ano, certo? Então hoje, oficialmente, a Microsoft apoia, suporta, compartilha código e distribui o Xamarin com o Visual Studio. Se você for parceiro Microsoft, hoje você tem de 50% a 75% de desconto nas compras de licenças de Xamarin, certo? Então, hoje a parceria é realmente global, ou seja, no mundo inteiro é o mesmo modelo. Lá nos Estados Unidos, eles começaram em outubro um road show, mais de 20 cidades só com apresentações de Visual Studio com o Xamarin Studio, né, e as ofertas especiais. O legal desse slide é o seguinte, qual que é a ideia? Você trabalha com Windows Visual Studio mais Xamarin é igual a 2,5 bilhões de devices, certo? Porque aí você junta Windows 8, certo? Windows Phone, Windows Tablet, Android Phone, Android Tablet, iOS Phone e iOS Tablet. Legal? Essa é a ideia. Plataforma que a gente usa, toda a infraestrutura é open source, então desde o Xamarin Studio é open source. Fabiana, você acabou de falar que a licença tem que pagar sim, mas a infraestrutura é toda open source, certo? O plugin para você desenvolver para o Android é pago. O plugin para você desenvolver para o iOS é pago. Mas a ferramenta Xamarin Studio é open source. Então, se você entrar no GitHub, lá no MonoDevelop, você vai ver que a mesma ferramenta que está na comunidade grátis e open source é o mesmo Xamarin Studio. Fabiana, quer dizer que se eu mandar eu quiser alterar alguma coisa no Xamarin Studio, eu entro na comunidade lá, faço uma contribuição, se for aceita, vai para o Xamarin Studio? É isso aí. Então a gente tem o melhor dos dois mundos. A gente pode contribuir, opinar e ainda ter um produto de qualidade. Reaproveitamento de código, hoje se fala em torno de 70%, ou seja, então, o que a gente vai reescrever? Só a interface gráfica, certo? Então, que é os 30% que se imagina que a gente tem que reescrever de uma aplicação para outra. Por quê? Porque os conceitos de interfaces em cada ambiente é diferente. Suporta C#, quem conhece C# tem todas as funcionalidades, ou seja, link, XML, delegates, parallel, que são coisas que não existem, por exemplo, nem no Java e nem no Objective-C. Né? Algumas diferenças, né? Então, se você trabalhar com Objective-C, você pode ver que o Objective-C é muito mais verboso. Né? Mais um exemplo aí de Objective-C com C#. Tá? Monogame, né? Então, já falei um pouco, se você quer desenvolver jogos, né? Hoje, empresas de jogos estão faturando bilhões, aí você pode usar o Monogame. E o Monogame funciona não só nos mobiles, mas em Wii, PS3, PS4, Xbox, e aí vai. Tá? Eu tenho até um videozinho. Esse é um exemplo de um jogo feito em Monogame. The
Dad ain't gotta worry about this mess. Our world, she's done. But there's a way to put it back together. So better get ready. There's another one that knows what's out there floating on the rocks. Beasts what don't know up from down. Fragments of the old world. You bring them back. And together, we're gonna build something grand. And remember, you ain't in this alone. That's a promise. Então, esse é um jogo desenvolvido em monogame. É um exemplo bem bacana do que dá para ser feito, né? Aqui tem um vídeo do crescimento do monogame no GitHub. Só para vocês entenderem aí. Então, quando ele mudou para o monogame, para o GitHub, teve um crescimento enorme na base de código. E hoje, a gente implementa 100% do código XNA. A Microsoft, tanto é que a Microsoft hoje recomenda quem for desenvolver para Windows 8 games em monogame, porque XNA não é mais suportado em Windows 8. Então é isso aí, gente. Quem quiser conhecer o Monogame, é só ir no GitHub, digitar Monogame e a gente vai estar lá. Bom, muito legal. Como é que a gente começa? Basta programar. Se você já tem uma aplicação em C#, você pode verificar com o Xamarin Scanner e perceber se ela é portável ou não. Ele vai gerar um relatório e vai te mostrar o percentual de portabilidade da tua aplicação para as 3 plataformas e vai te dizer quais métodos e aonde estão os problemas que você deve melhorar. Tá? Existe esse exemplo aqui, que é um outro vídeo que eu vou tocar para vocês, que é uma demonstraçãozinha de um aplicativo, de um uso do Xamarin. In this video, we're going to build your first Xamarin app. In just a few minutes, we'll create and test a simple corporate phone book for Android. It will have a local database of names and numbers that you can scroll through, find people's Xamarin app. In just a few minutes, we'll create and test a simple corporate phone book for Android. It will have a local database of names and numbers that you can scroll through, find people, and then call or email them. First, we'll use Visual Studio with the Mono for Android plugin to create a new Android application. The plugin includes new solution templates for Android applications, as well as a graphical UI designer. With Xamarin, you can build Android applications in a powerful and familiar IDE, taking advantage of its advanced features. Now we want to create our UI. We can do that with Xamarin's Mono for Android graphical UI designer. Activity user interfaces can be quickly and easily designed by dragging and dropping controls onto the screen and tweaking them in the property pane. You can even switch screen dimensions and orientations to see how your layout will appear on different devices. Mono for Android uses C# and includes the .NET framework, so you can write code building on your existing knowledge and take advantage of one of the world's most powerful languages. Features such as XML serialization, web client networking, and link mean you can create apps faster with less code. To display data from SQL, you'll need to use a native list view and create an adapter. Using Mono for Android, you can easily implement this native API with C#. Autocomplete in the IDE makes it easy to discover and override the methods required to build this class. Mono for Android provides sophisticated debugging capabilities from both the emulator or a real class. Let's set a breakpoint and start debugging. After the breakpoint has been hit, you can hover over anything to see its value. Simple types like this string to more complex business objects like the employee class, and Java objects like this text view.
Using the immediate window, you can also query any in-scope objects and even update their properties. Continue debugging by stepping over or into methods or resuming execution. Xamarin's tools also help you deploy your app. Once you have tested and debugged the code, simply choose Package for Android from the Build menu. You can then upload to Google Play, and your app will appear on the market. It's as simple as that. We hope you've enjoyed seeing Xamarin's Mono for Android in action. Now you can bring your own Android app ideas to life. If you have any questions, please email hello@xamarin.com. You can then... Então, ali no exemplo, ele é open source esse exemplo, e vocês viram, a gente está usando um código Java dentro do C Sharp, e a gente faz debug do código Java dentro do Visual Studio, só que o código Java está sendo instanciado e criado dentro de uma aplicação C Sharp. E a gente está debugando dentro do device Android. E para isso é trivial, é transparente isso na plataforma. Então a gente pode começar, existem aplicações prontas que você pode baixar do GitHub lá nos repositórios da Xamarin, que você vai ter a mesma aplicação Windows Phone, Android e iOS. Então você pode usar, inclusive, parte do código para iniciar a sua aplicação. Esse Field Services, que vocês acabaram de ver, também está tudo lá, com SQL, MVVM, ou seja, tudo lá para vocês poderem ver como é que funciona, como é que inicia um projeto, né? O videozinho nós já vimos. Existe uma loja de componentes. Se você quiser desenvolver componentes, também é possível poder vender componentes dentro da Xamarin Store. A Microsoft tem disponibilizado códigos no Codeplex também. Então, por exemplo, se você trabalhar com Windows Azure, já tem componentes prontos para você interagir com a nuvem, né? Existe esse cara que é um componente, um exemplo de componente que dá para ver bem a performance, né? Então, esse cara aqui é um scanner de barra multiplataforma. Funciona no Android, no iOS e no Windows Phone. Tá? E o legal é para vocês entenderem a velocidade que funciona uma aplicação nativa. Isso não seria possível numa aplicação com HTML5. Aqui é a facilidade, ó, tá pegando em qualquer área da imagem. Virado, de lado, amassado, riscado. Distância, longe, perto. É isso aí, dá para ter uma ideia, né? Então, documentação, Docs Xamarin. Agora a ideia é que nós criemos no próprio grupo de usuários, a gente comece a ter materiais nossos, ou em português Brasil, ou traduzidos. A gente já traduziu bastante coisa que a gente vai começar a liberar também. Tá? Chat, fórum, etc. Aí a nossa merchan aí, né? Então quem precisar de algum apoio, treinamentos, a gente tem desenvolvido, vamos lançar uns treinamentos online aí. E o último parte, como que a gente testa? Tem duas formas hoje, né? Você testar manualmente, ou você hoje tem um cara que é o Test Cloud, mas ainda não foi liberado pela Xamarin, que você vai ter uma nuvem de mobiles, você vai configurar os seus testes automatizados, certo? E lá você vai poder ter acesso a centenas de devices reais, que você vai ter scripts de teste que vão rodar, e você vai conseguir verificar o que está acontecendo em cada modelo de celular. Ah, aqui passou, ali não passou, aqui travou, aqui parou, e a velocidade, tempo de resposta, e por aí vai. Tá? O outro que a gente usa
é um cara chamado TestFlight, tá? O TestFlight é uma solução que você pode publicar, registrar celulares dos teus clientes ou das pessoas que são beta tester, e quando tem uma nova versão, a pessoa fica sabendo, baixa, e você monitora como se fosse uma telemetria. Cada vez que a pessoa abriu, cada vez que a pessoa clicou, quando deu problema, você fica sabendo o que está acontecendo, tá? Case de sucesso, a gente já tem várias aplicações publicadas aqui, uma empresa de São Paulo, a gente fez um coletor de dados para eles, certo? Em Android. Tem a empresa aqui de Curitiba, a Procob, que a gente ainda está desenvolvendo a aplicação iOS e Android, e temos outros clientes já com projetos em andamento. Um dos maiores cases que tem um paper no site de sucesso na Xamarin é esse aí, que é uma grande rede de restaurantes dos Estados Unidos. Eles tinham um app em HTML5, que as pessoas praticamente não usavam, e quando eles reescreveram o app, colocaram uma série de features, inclusive um jogo lá para as crianças dentro da aplicação, né, porque permite, eles aumentaram em, parece que 1000 vezes a base de clientes fazendo download desse aplicativo. Tá? Então, só por ter construído de uma forma nativa a aplicação. Tá? É isso aí, galera. A ideia é que a gente esteja interagindo. Quem tiver interesse em usar a ferramenta ou conhecer mais, a gente vai estar à disposição. Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir lá o canal lá de São Paulo, de Cuiabá também. Quem tem alguma pergunta aqui? Quem gostou, levanta a mão. Deixa eu ver. Todo mundo gostou aqui. Quem tem pergunta? A questão é open source, mas tem licenciamento. Como funciona? Porque eu trabalho na empresa, mas também faço alguma coisa em casa. Tá. Se eu quero começar a programar, tem 90 dias, eu quero. Mas e depois disso, como funciona? Pergunta sobre a questão de open source e licenciamento. A ideia é a seguinte. A base é open source, certo? Mas o que acontece? Como que a Xamarin sobrevive? Se você for desenvolver pro mobile, aí você tem que comprar o licenciamento por plataforma. Então você vai comprar, eu quero para Android, compra licença para Android, que daí o que acontece? Eles customizaram todos os softwares open source e colocaram tudo aquilo que você precisa para testar, debugar, instalar, ou seja, todo o ecossistema profissional, design, tudo certinho para que você não tenha problema na hora de fazer o teu desenvolvimento com mobile, entendeu? Então lá eles garantem a questão de publicação nas stores, eles dão suporte para os usuários comercial, então, ou seja, você pode usar o Xamarin para aplicações normais, inclusive o monogame é free, não tem um licenciamento para o monogame específico. Mas para o Android e para o iOS, daí você paga uma licença que começa em $280, uma coisa assim, que é o suficiente para você trabalhar, por exemplo, para o Android e para o iOS, entendeu? Então, tipo assim, para você estudar e trabalhar, open source e free você consegue, aliás, para estudar. Agora, para você fazer um projeto profissional, você tem que ter uma licença, tá? Perguntas? Aquela questão que você falou da migração lá de C#. Migração do C#. Seria que tipo de aplicativo C# para migrar? Migração de aplicativos C#, reaproveitar código, você diz. Windows 8. Não, na realidade você pode reaproveitar código de qualquer aplicativo .NET gerenciado, tá? O que é um aplicativo .NET gerenciado? É aquele que não tem acesso à API do Windows, ok? Então, tudo aquilo que você escreveu 100% em C#, 99% de chance de rodar dentro dos mobiles. Mais perguntas aqui, Curitiba? VB tem algumas restrições, tá? Ele tem que estar naquele PCL ainda, tá? Mas você já pode usar uma biblioteca vb.net, não VB6, vb.net no mobile já. Uma biblioteca a gente já pode fazer o uso dela e consumir ela dentro do C# para o mobile. Alessandro. Oi. Alexandre aqui. Vou pedir uma coisinha para você, só para você tirar do screencast da tela, para todo mundo poder ver você. E eu queria passar algumas perguntas que o pessoal está fazendo online, tá?
Ok. Deixa eu tirar. Uma das perguntas que o pessoal fez era para você explicar um pouquinho melhor a questão das restrições da licença que é free do Xamarin. Tá. Então, com relação à licença free, é uma licença só para você experimentar e fazer aplicativos pequenos. Você consegue fazer tudo, inclusive deploy no device, só que o tamanho da tua aplicação não pode passar de 600 KB. Se ela passar de 600 KB, já significa que você já não está mais aprendendo. Significa que você já está desenvolvendo. Então, essa que é a diferença da versão free, né, a Starter, para a primeira versão, que é a Indie. Legal, Qualquer pergunta? Mais uma pergunta aqui, Alexandre. A respeito da licença, e quando ele já é parceiro do Visual Studio, com a Microsoft, e já roda daí dentro dos ambientes da Microsoft, e vai querer transformar alguma aplicação para Android e iOS, porque tem o 75. Isso, então, com relação a licenciamento para parceiros Microsoft, isso? Então, para parceiros Microsoft que você já tem assinatura MSDN, por exemplo, ou WebSpark, aí você compra por dentro do MSDN. Existe até um link dentro da página da Xamarin que ensina você a fazer essa compra lá. E daí, dependendo do nível de parceria que você tem com a Microsoft, o teu desconto pode ser de 50% ou pode ser de 75%. Para trial, por exemplo, no site da Xamarin é 30 dias. Quem é parceiro Microsoft, o trial é 90 dias. Né? Segundo o pessoal da Xamarin, é suficiente 90 dias para fazer o próximo Instagram. Né? Então, ele fica bilionário. Então, essa que é a ideia. Mais pergunta, Alexandre? Oi? Pergunta aí de São Paulo? Sim, eu estou fazendo as perguntas do pessoal de São Paulo. Eles queriam saber do DreamSpark, mas você acabou de responder. Eles têm uma outra pergunta sobre o System Data e o Namespaces para trabalhar com acesso a dados, SGDB, qual é a comunicação com o banco de dados. Você pode explicar um pouco melhor para eles, Binhara? Posso falar. A gente não falou sobre banco de dados, porque isso é um tema para uma palestra inteira ou mais, né? Até um curso. Mas a ideia é a seguinte, você pode usar, por exemplo, o SQLite hoje, né? Ou seja, você tem acesso a ADO.NET, você tem acesso a todas aquelas APIs de banco de dados que existem no mobile, ok? O problema é que, por exemplo, ele não pode colocar um SQL Server rodando dentro do mobile, então não faz muito sentido. Então, para a gente trabalhar de forma portável, ou a gente usa a camada de persistência que existe dentro do mobile, que são aqueles bancos de dados chave-valor que cada plataforma tem o seu, aí o Xamarin dá acesso, ou a gente usa o SQLite, né, nas três plataformas, Windows Phone, Android e iOS, usando o que você já conhece de banco de dados usado do .NET. É o mesmo System.command, Parments, todo, execute no SQL e coisas assim. Link também, dá para usar consultas link de forma nativa dentro do Xamarin. Web Services também, quem precisar de Web Services, também é a mesma API que a gente usa, é a mesma coisa que a gente usaria para criar um Web Service ou consumir um Web Service dentro do mobile. Então, se você já sabe usar Web Service no C#, você também já sabe usar Web Service no Xamarin Studio. Só vai precisar trocar um pouquinho de ferramenta e vai fazer o deploy no mobile. Mais perguntas? São Paulo? Alessandro, de São Paulo, eles estão passando para mim, é isso, tá? Cuiabá tem alguma pergunta? Isso. Twitter tem alguma coisa? Então, tem algumas perguntas online que eu queria passar para você, sobre o evento, e daí eu acho que depois de umas 4 ou 5 perguntas, vamos passar para o Claudenir? Vamos. Tá. São sobre o evento. O pessoal quer saber se vai ser disponibilizado os vídeos depois. Sim. Tá. Outra coisa, tem o Gabriel Bezerra quer saber o seguinte, estamos assistindo em 3 juntos, da mesma empresa, o sorteio, nesse caso, só sai no nome de quem se logou? Não, você tem que se cadastrar lá em 3 pessoas, a não ser que vocês compartilhem a mesma caneca do Claudenir. Mas daí a regra do Claudenir é clara, vocês têm que tirar uma foto quando vocês receberem o prêmio. Então daí vocês vão ter que tirar uma foto, os 3 tomando água na mesma caneca. Beleza.
O Felipe Alcântara, ele quer que você explique um pouquinho melhor a diferença entre o Mono e o Xamarin. Qual é a diferença entre eles e o grupo de usuários? Como que atua nesses dois casos? Então, dá para dizer que o Mono é infraestrutura onde o Xamarin roda. Então, o Xamarin Studio é escrito em C# e ele roda em cima de uma virtual machine. Se você roda no Windows, vai rodar em cima da CLR, que é a virtual machine da Microsoft. Se você rodar no Apple, no Mac, certo? Lá não tem Visual Studio, certo? Também não tem CLR. O que tem lá? Vai ter Mono. Então lá o código C# vai rodar em cima do Mono, ok? Então o que acontece? O grupo de usuários, digamos assim, Xamarin ou Cross Mobile, a gente usa todas as tecnologias de baixo nível de Mono. Só que é óbvio, a gente não vai ficar discutindo os bytecode que passam na VM. A gente vai discutir mais no alto nível. Agora, se alguém quiser discutir que o garbage collector do Mono está ineficiente, aí a gente coloca ele para conversar com o Kumpera. Se ele achar que o C# não é bom o suficiente, a gente coloca ele para conversar com o Rodrigo Bambu, que daí ele vai poder ter uma conversa de alto nível. Então, a ideia, a separação é questão do nível. Então, quem tiver a fim de ir abaixo na VM, aí a gente vai sugerir para ir para a lista do Mono Brasil ou nas listas do Mono. E aí, quem tiver mais aplicação, mais negócio, mais business, aí é mais o grupo de usuários Xamarin, que é o nosso Cross Mobile. Mais perguntas? Alessandro, tem pessoal de Maringá e pessoal de Cascavel querendo que o próximo evento tenha lá. Passa o teu contato online só para o pessoal entrar em contato. Nós temos um planejamento para fazer Maringá com o professor Montanha, que ele é bem conhecido do pessoal do software livre. Até nós tem até uma outra cogitação também, um conhecido nosso, que é o professor, você comentou? O Sérgio Amada, né? Então, tem várias possibilidades da gente organizar o grupo aí, já estamos, só que eu pediria que o pessoal que está afim de participar já entre, mande um e-mail para a gente, para o próximo evento a gente poder organizar uma sala aí também, beleza? Fala teu e-mail online para o pessoal aí. binhara@gmail.com ou binhara@azures.com.br. Tem uma pergunta de São Paulo aqui que é a seguinte. No site da Xamarin diz que a licença é anual e por plataforma. Se eu quiser fazer o deploy em Android, em iOS e Windows Phone, eu tenho que pagar 3 licenças? É isso? Sim. Você compra por plataforma, né? Então você paga uma licença, porque assim, se você vai desenvolver para Android, você não vai querer uma licença de iOS. Então quando você compra uma licença de Android, essa licença de Android vale para o Mac e para o Windows, ok? Então, se você tiver duas máquinas, você vai poder desenvolver nas duas, ok? O iOS, obrigatoriamente, você vai precisar ter um Mac. Então, você também vai ter uma licença de Xamarin iOS para Windows e uma licença de Xamarin iOS para Mac. E para o Windows Phone, você tem que ter o SDK do Windows Phone, que daí tem a versão gratuita, que tem o Visual Studio Express, né, para o Windows Phone, que é download free. Né? Então, essa que é a composição. E eles estão evoluindo essas licenças. Desde que a gente começou, que a gente é parceiro da Xamarin aqui no Brasil, no começo eles tinham só um modelo de licenciamento. Agora eles já têm 4 modelos de licenciamento. Eu já estou discutindo um quinto modelo para trabalhar com instituições de ensino, e eu acredito que logo, logo eles vão ter outros modelos como Upgrade e coisa assim. Mas como esse modelo que existe hoje não tem nem um ano, então não deu tempo ainda nem do pessoal começar a renovar as licenças. Então, à medida que a comunidade continuar crescendo, a gente vai acabar tendo novos modelos de licença ou redução de preços ou diferenciais nesses modelos de licença. Mas, por enquanto, o que a gente tem hoje é isso. Pergunta lá. Deixa eu... Não tem mais nada. Tá. Como é que é teu nome? Maurício, aqui de Curitiba. Diga. O domínio de arte já tem várias funcionalidades, programas de exemplo, várias
facilidades para entrar no mundo mobile. Certo. Quais são as outras itens principais que agregam com o uso O Xamarin. do Xamarin? Você diz assim, em questão facilidades, por exemplo, no Java, já tem vários projetos de Java, ou vários exemplos de código, alguma coisa assim? Então, o que existe em Xamarin, a Xamarin produziu no GitHub, eu acho que uns 300 exemplos de uso de Xamarin. Se você entrar lá em samples.xamarin.com, você vai ver lá que tem exemplo de 3D, exemplo de usando Google Maps, usando Big Maps, usando Web Service. Então, ou seja, existe já uma base de código disponível só para você aprender. Tá? Com relação à documentação, hoje 90% ou 100% está em inglês. O objetivo exatamente do nosso grupo de usuários é tentar mudar essa situação, passar a ter suporte em português, ter documentação em português, ter fóruns em português, ter lista de discussão em português, ter palestrantes em português, né? Ou seja, inclusive as pessoas que queiram fazer palestra no grupo de usuários, pô, Piara, eu queria fazer uma palestra aqui, tem um case aqui que nós queremos apresentar. Então nós queremos que as empresas se aproximem do grupo e venham apresentar as soluções e venham colaborar com conhecimento nesse sentido. Diga lá, Maurício. Também componentes prontos por página, você pode estar baixando alguns que são gratuitos, alguns que são pagos, componentes específicos para cada plataforma. Então, no caso, tem uma store da Xamarin, que é components.xamarin.com, que lá tem uma coleção hoje de componentes feitos pela Xamarin, pela Microsoft e por várias pessoas. E lá você consegue saber se ele é 100% portável ou se ele só está disponível para Android, para iOS, se ele é gratuito, se ele é pago. Então já tem muita coisa iniciada já. Até hoje, tudo que eu precisei eu consegui ou de componente pronto na Xamarin ou de algum terceiro que estava lá na loja. Mais pergunta? Tem mais uma pergunta aqui? Alessandro, tem em São Paulo. Estão perguntando de cursos presenciais. É o seguinte, a gente da Azures, a gente fez um curso aqui no Sebrae, em dezembro. Estamos ministrando hoje um curso para uma empresa específica em Cuiabá. Temos mais um curso online que vai ser feito em Campinas. E aqui em Curitiba a gente deve lançar mais uma turma para daqui um mês ou dois. O que eu tenho confirmado, a gente vai lançar um curso online de Android, que vai ser parte gravada e parte ao vivo. Mas a gente deve formar mais turmas aqui em Curitiba. Estou negociando São Paulo com a Bandtech, já está meio que certo lá que a gente vai ter cursos com eles lá. Só estou dependendo de dar mais uma conversada com o pessoal lá. Mas a ideia é que Curitiba e São Paulo a gente vai ter cursos presenciais sim. Tá? Alessandro, vamos fazer uma de São Paulo e daí passar para o Claudenir? Beleza, combinado. Tem mais alguém aqui perguntando aqui, não? Vamos fechar com a última de São Paulo, então. A de São Paulo é o seguinte, se o pessoal de São Paulo precisar de suporte para fazer alguma coisa em Xamarin, lá em São Paulo, o que eles fazem? Como isso funciona? Alguém quiser suporte no Brasil? Hoje o suporte no Brasil é a Azures, somos nós aqui de Curitiba. Hoje a gente tem uma atuação aqui em Curitiba e São Paulo, tá? Então, se eles precisarem de algum suporte nacional, hoje nós somos um dos principais parceiros da Xamarin no Brasil, tá? Existe mais uma consultoria, mas eles estão atuando bem fraco, mas é para o Nordeste, tá? Então, se eles precisarem de apoio em São Paulo, a gente poderia dar suporte para eles comercial e oficial da Xamarin, ok? Legal. Você quer se despedir para a gente passar para São Paulo? Gente, obrigado pelo tempo de vocês no sábado. A galera que veio aqui, né? Também não é fácil disponibilizar família no sábado à tarde. A galera que está online, quantos temos online? Obrigado por todo mundo estar aí. E espero que tenham gostado. E vamos assistir agora o Claudenir, né? Nós vamos dar um tempinho, 5 minutinhos para o pessoal tomar uma água aqui. Vocês que sabem. Vamos dar 5 minutos. Começamos 3h10, pode ser? Então tá bom. Temos 32 online. Tá? Agora são 3h27, são 3h30 já. Ah, tá. Então, não, 5 minutos, então. Tá bom. 3h30. 3h30 nós começamos de volta. Perfeito. Dá tempo de ir no banheiro e voltar, hein? O banheiro é aqui do lado. Se quiser pegar um salgadinho ou o café ainda está servido lá até as 5, a tia vai segurar. Ah, é?
Olá, pessoal. Estamos num momento de intervalo entre a palestra do Alessandro Binhara e a palestra do Claudenir em São Paulo. Aproveite esse tempo para twittar, fazer comentários no Facebook, tomar um cafezinho e voltar aqui em 5 minutos. Obrigado.